Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres, para quem nunca me viu, eu sou o editor-chefe do site Clube do Hardware e autor de diversos livros de informática. E hoje eu estou aqui para falar sobre estabilizadores de tensão e por que você não deve usar essa porcaria de jeito nenhum. Deixando bem claro, gente, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, né, porque eu vou explicar tecnicamente por que não usar estabilizador é melhor do que usar estabilizador, que estabilizador pode danificar seu equipamento e pode deixar seu computador funcionando de forma errática. Eu vou explicar aqui detalhadamente o porquê. E, inclusive, eu queria deixar aqui um meia-culpa, né? Porque há 18 anos atrás, nos meus primeiros livros, eu recomendava, inclusive, o uso do estabilizador. Na época, isso aí tem 18 anos, né, gente? Eu não tinha um conhecimento tão aprofundado quanto eu tenho hoje sobre funcionamentos de fontes de alimentação. E na época também, as fontes de alimentação que tinha no mercado eram muito ruins. Hoje, o mercado mudou de uma maneira significativa. As fontes de alimentação que existem no mercado são boas, né? Se você, claro, gastar aí mais do que 200, 300 reais. E vão fazer com que você não precise desse tipo de porcaria que é o estabilizador de tensão. Então, em resumo, não usem estabilizador de tensão. Porque, estabilizadores de tensão, eles podem fazer com que a sua fonte de alimentação funcione pior do que se você não tivesse estabilizador nenhum. Segundo lugar, estabilizador de tensão, pelo menos esses baratinhos que são vendidos no Brasil, eles são feitos usando componentes de baixa qualidade, o circuito é ruim, certo? E B, né, as fontes de alimentação hoje são do tipo universal, que aceitam qualquer tensão entre 100 volts e 240 volts, fazendo ela mesmo o papel do estabilizador de tensão. Sem contar que essas fontes de melhor qualidade, elas vão vir com um circuito de filtragem completo na entrada, o tipo de circuito que não tem no estabilizador de tensão e que deveria ter, para filtrar os ruídos que vêm da rede elétrica e proteger o seu equipamento. Então, se você não quiser ver esse vídeo até o final, que eu vou entrar agora em detalhes técnicos, fique com isso em mente. Jogue fora o seu estabilizador de tensão. Pegue o dinheiro que você ia usar no estabilizador de tensão e compre uma fonte de alimentação decente. Fonte que seja do tipo full range, do tipo universal, que normalmente, 99% das vezes, são as fontes de alimentação com um circuito PFC ativo. Então, se você comprar uma fonte de alimentação PFC ativo, provavelmente, 99% das vezes, vai ser do tipo universal, do tipo full range, vai aceitar qualquer tensão de alimentação entre 100 e 240 volts, ou 90 e 240 volts, depende do modelo, e não vai precisar de estabilizador de tensão. E quanto às fontes de alimentação que são, né, que você tem a chavezinha manual 110, 220, você é uma fonte de alimentação genérica. Joga fora e compra uma fonte de alimentação boa, né? Essas fontes de alimentação genéricas são todas ruins, como a gente já provou inúmeras vezes aí no Clube do Hardware, nos nossos testes, provando que elas são bombas e que vão danificar seu computador, seu equipamento. Então, esquece o estabilizador, compra uma fonte decente. Então, primeiro vamos falar de estabilizador de tensão. Por que os estabilizadores de tensão no Brasil são tão ruins, são tão porcaria? Porque eles são baratos. Para fazer um estabilizador de tensão decente, você vai gastar aí uma grana. Vão ter que ser componentes de melhor qualidade. E o princípio de funcionamento do circuito também vai ser diferente. Muita gente me pergunta, Gabriel, existe estabilizador de tensão fora do Brasil? Existe. Eles são até, inclusive, chamados condicionadores de tensão. Mas são mais vendidos para aquele entusiasta de áudio e vídeo, que quer ter um home theater sem ruído, entendeu? Não quer que nada atrapalhe a experiência de assistir filmes de alta qualidade. São equipamentos caríssimos. Tá? Agora, essa coisa de estabilizador... tem que ter estabilizador para rodar o computador, é uma característica brasileira, é uma mania brasileira que eu espero que com esse vídeo a gente consiga mudar um pouco a realidade do mercado, tá certo? Para o pessoal esquecer essa porcaria. Então vamos lá. Esses estabilizadores que são usados no Brasil, o que acontece? O estabilizador, teoricamente, ele teria que, pelo nome, pegar qualquer tensão, variação na tensão de entrada e manter a tensão de saída estável. Só que não é isso que acontece. Como é que funcionam esses estabilizadores? Eles têm um transformador, né? E esse transformador tem várias taps, né? Tem várias saídas da bobina dele,
E tem um sensor de tensão que verifica a tensão da entrada da rede. E dependendo da tensão da entrada da rede, ele comuta um relé. E aí que está o problema, é o uso do relé, também é outro problema grave, né? Fora o que eu já mencionei do estabilizador não usar nenhum tipo de filtragem, que também é outro problema grave, né? Quer dizer, você tem todos os ruídos vindos da rede elétrica passando para o seu computador e todos os ruídos gerados pelo seu computador sendo injetados de volta na rede elétrica. E não tem o componente varistor, que é responsável, né, para absorver descargas de picos de tensão de energia elétrica. Esse transformador, também nesses estabilizadores mais baratos, não é um transformador completo, é um autotransformador, só tem uma bobina. Não é o transformador típico que você tem o primário e o secundário. Se tivesse, seria um pouquinho melhor, porque pelo menos isola o equipamento da rede elétrica. Mas não é assim que funciona. Você abrir um estabilizador desse baratinho, você vai ver que esse autotransformador é um transformador pequeno e que não aguenta a potência que ele é rotulado. Lá, o estabilizador vai falar que é um estabilizador de 1 kVA, né? E você vai ver que o transformador desse tamanho não tem nem aqui nem na China, talvez na China, né? Condições de entregar 1000 watts, 1 kVA, o que seja. Então esses estabilizadores de tensão mais baratos, eles vão usar relés. De 1 a 5 relés, depende do modelo. Claro que os modelos mais baratos vão ter menos relés e os modelos mais caros vão ter mais relés. O que é um relé? O relé é uma chave eletromecânica. Ela tem normalmente, cada relé tem normalmente 3 contatos. Um contato comum, um contato chamado normalmente aberto e um contato chamado normalmente fechado. E o que acontece? Esse contato normalmente fechado, ele está fazendo contato com o comum quando ele não está energizado. E o contato normalmente aberto não está fazendo contato com esse pino chamado comum quando ele não está energizado. Quando você energiza o relé, quer dizer, a bobina do relé, a chave muda de posição. E o contato normalmente aberto passa a fazer contato com o comum e o contato normalmente fechado passa a estar em aberto, não passa a ter mais contato com o comum. Então, o princípio de funcionamento do estabilizador de tensão desses mais baratos é o seguinte: você tem um sensor de tensão que verifica a tensão da rede elétrica e, dependendo da tensão da rede elétrica, aciona um relé de acordo, e esse relé, de acordo com a tensão da rede elétrica, ele vai fazer a conexão com um TAP, né, uma saída, uma divisão desse autotransformador, de um transformador, se for um estabilizador realmente isolador de tensão. E essa bobina essa entrada da bobina vai fazer com que a tensão mude na saída, né, de acordo. Então, o princípio é o seguinte: se a tensão na entrada cair, ele vai chavear a entrada do transformador para com que na saída a tensão não mude, né? E se a tensão na entrada subir, ele vai chavear para outro ponto desse transformador para que a tensão na saída continue a mesma. Mas tem alguns problemas aí em relação a esse princípio de funcionamento, como a gente vai mostrar. Deixa eu fazer um desenho aqui esquemático de um estabilizador de tensão típico. Então aqui a gente tem a tomada da rede elétrica. Aqui a gente tem o tal autotransformador. Esse ponto aqui ele é comum com a saída. Vou desenhar aqui 3 tomadas, né? O outro ponto. E aqui a gente vai ter, então, o nosso famoso relé. Eu vou botar a bobina aqui desse relé separada aqui, só para vocês saberem. Ele vai estar ligado ao circuito, vou escrever chamar de circuito de controle, só para facilitar. Então a rede elétrica também vai estar ligada nesse circuito de controle. E ele vai basicamente medir a tensão da rede elétrica e, dependendo do valor da tensão da rede elétrica, ele vai acionar ou não esse relé. Então aqui a gente vai ter nosso relé. Aqui vai estar ligado ao comum. Vai estar ligado, vamos dizer,
está normalmente fechado e aqui vai estar normalmente aberto. Então, o que vai acontecer? Quando esse relé for energizado, a chave aqui muda de posição. Na posição padrão, o que acontece? A tensão na entrada está normal, o relé está conduzindo aqui, então a tensão na entrada está indo direto para a saída. Então, se a tensão na entrada ela muda, ele vai acionar esse relé e aí passa, em vez da saída estar ligada direto na entrada, ele passa a usar uma derivação desse transformador, mudando então a tensão na saída, sendo uma proporção dessa tensão de entrada. Tá? Então tem alguns problemas em relação a esse desenho aí, tá certo? Ao design desse circuito. Uma delas é o seguinte, a principal, né? O pessoal pensa que a tensão na saída vai ser mantida sempre constante, o que não é verdade. O que vai acontecer, como eu estou mostrando aqui nesse exemplo com um só relé, você tem uma faixa, que a partir daquela faixa é que a tensão vai ser modificada. Então, o que significa? Vamos dizer, a tensão da rede elétrica no Brasil, né, ou é 127 volts ou 220. Tá? Vou usar como 127 volts de exemplo. Então, a tensão da rede, vamos dizer que esse relé está configurado para quando a tensão subir acima de... Sei lá, vou chutar um valor aqui, tá, gente? É só um chute. Que ele vai ser acionado quando a tensão subir acima de 140 volts. 140 é muito, né? Vamos botar 135. Vou botar 135. Então, vou dizer que a tensão de disparo aqui desse relé é 135 volts, né? Ou seja, quando a tensão está acima de 135, esse relé vai modificar. Só que, o que acontece? Qualquer tensão abaixo de 135 vai passar direto para a saída. Tá? Então, o que acontece? Vamos dizer que a tensão na entrada seja 120, vai ter 120 na saída. 127, vai ter 127 na saída. 130, vai ter 130 na saída. 135, ainda vai ter saída. Aí vai subir acima de 35, aí vai chavear isso daqui, e aí a tensão vai voltar a 127 na saída. E aí o que vai acontecer? Aí a tensão, se continuar subindo acima desse valor, vamos dizer que suba para 140, a tensão na saída vai subir também, proporcionalmente. Se estava em 127, ela vai passar, sei lá, a tensão na entrada está 140, na saída vai estar, sei lá, 130. Aí vai subir 145, vai subir para 135. Então vai subindo também. Então a tensão na saída não é mantida estável. Ela vai sendo modificada de acordo com a modificação na entrada. Entendeu? A única coisa que esse relé faz é mudar a derivação para baixar, ou então subir, se tiver mais de um relé na parte subtensão, né? Para manter a tensão na saída num valor diferente, ou vamos dizer assim, melhor do que o da entrada, mas tem essa variação. Esse é um problema. O segundo problema, e que é um problema até maior do que esse, é o fato que o relé ele tem uma velocidade de comutação. Quando você energiza o relé, essa mudança na chave dele, passando de normalmente fechado para normalmente aberto, ou de normalmente aberto de volta para normalmente fechado, não é instantânea. Você tem um atraso. Tá? Num relé típico, esse atraso pode ser de alguma coisa aí na faixa entre 3 milissegundos a 10 milissegundos. 10 milissegundos seria horrível, mas nessa faixa aí. Vamos pegar uma média, vamos pegar um relé que tenha uma taxa de comutação de 8 milissegundos. O que acontece se esse relé tiver essa taxa de comutação de 8 milissegundos? Acontece o seguinte problema. A gente tem aqui a tensão da rede, né? Tensão de entrada da rede. Tá? No Brasil, como vocês já devem saber, a frequência é de 60 Hz. Tá? Então, isso significa o quê? Que um período, ou seja, daqui até aqui, né, esse período aqui, ele vai ter o quê? 1 sobre 60, que é 16,6 milissegundos. Tá? Então, se a gente tem um relé que tem uma velocidade de comutação de 8 milissegundos, que seja de 3 milissegundos, que seja de 1 milissegundo, não tem problema. Quando estiver comutando, vai parar de ter tensão na saída durante aquele tempo de comutação. Então aqui nesse caso, vamos dizer que comutou aqui,
Então, o que acontece? Aqui está a entrada. A saída, ou seja, a entrada aqui. A saída, então, aqui, o que vai acontecer? Vamos dizer que comutou nesse exato momento, né? Vamos fazer comutou aqui, nesse ponto aqui, para ficar mais bonito o desenho. Então, ele entrou aqui, pensou entrada, beleza, né? Teria que ser assim a saída, né? Só que não. Como comutou aqui, a velocidade de comutação 8 milissegundos, ele vai ficar esse tempo aqui, né? Sem comutar. Então, sem ter energia na saída, sem ter tensão na saída. Então, vai dar mais ou menos até quase o final aqui, né? Que já que metade disso daqui vai ser 8,8 milissegundos. Então, aqui durante, né, isso aqui, 8 milissegundos, não vai ter tensão nenhuma na saída. Aqui vai voltar a ter, né? E esse período sem tensão nenhuma na saída, dependendo da fonte, vai causar problema. Então é muito comum, muita pessoa já me falou assim, Gabriel, eu queria que você explicasse para mim por que a gente teve um pico de tensão aqui, meu computador que estava ligado direto na rede não aconteceu nada, e o outro computador que estava ligado através de um estabilizador resetou. Foi justamente isso que aconteceu. O estabilizador mudou, né, chaveou aqui esse relé, esse tempo de comutação desse relé, desse estabilizador em particular, era muito alta, então ficou muito tempo a saída desse estabilizador sem tensão. E nesse período, o que aconteceu no computador? Ele ficou sem essa tensão, a fonte é como se a fonte tivesse desligado. Então você desligou o computador da tomada durante 8 milissegundos, nesse exemplo aqui. E aí o computador, quando voltou a tensão, é como se tivesse ligado de volta na tomada. Ou seja, reiniciou o computador, né? Agora, isso vai ser só um problema, aqui vamos entrar mais em detalhe nisso. Isso aqui só vai ser um problema dependendo da fonte de alimentação. Porque as fontes de alimentação, ela tem uma característica chamada hold-up time, né? É o tempo que ela consegue segurar as saídas dela sem tensão sendo aplicada na entrada. É chamado hold-up time. Deixa eu botar aqui, hold-up time. Só para vocês terem uma ideia desse tempo, as boas fontes de alimentação que forem certificadas, né, na especificação EPS 12V, tá, que é uma especificação que, de acordo com essa especificação, EPS 12V, só para vocês terem um exemplo de hold-up time. Ela diz que o hold-up time da fonte, para ser EPS 12V, ela tem que ser de, no mínimo, 16 milissegundos, conseguindo entregar 70% da carga na saída. Então, essa especificação EPS 12 vezes, e tem tudo a ver, né? 16 milissegundos, porque é um ciclo, né, da forma de onda aqui da rede elétrica. Então, é um ciclo completo, que ela consegue segurar 70% de carga. Então, a especificação também fala que é 70% de carga, que significa o seguinte, que se a carga for maior do que 70%, ela pode ter um hold-up time menor. E aí pode cair nesse caso aqui. Agora, fonte mais vagabunda, essas fontes genéricas, vão ter um hold-up time bem menor. Então, o que acontece? Se o hold-up time for menor do que 8 milissegundos, com certeza vai dar esse problema. E mesmo assim, vai dar problema porque normalmente os fabricantes especificam o hold-up time com uma determinada carga. Então, se você estiver acima dessa carga, aquele hold-up time não é garantido. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma fonte de alimentação que falha, aguenta, como eu já vi, 15 milissegundos, ou 14 milissegundos que eu vi, na verdade, 14 milissegundos com 60% de carga. Então, 14 milissegundos está bom, né, para esse exemplo aqui, né, desse estabilizador vagabundo, mas é 60% de carga, quer dizer, se você estiver puxando mais do que isso, esse tempo não é garantido. Então, isso é só para dar uma ideia geral dos problemas que você tem usando um estabilizador de tensão de baixa qualidade. Fora toda a questão do circuito de filtragem, que simplesmente não existe, né? Esses estabilizadores mais baratinhos não têm circuito de filtragem nenhuma. Então, todo o ruído que estiver vindo da rede elétrica vai passar para a saída, todo o ruído que o computador estiver gerando vai passar de volta para a rede elétrica, que é outro problema. Que você não vai ter com uma fonte de alimentação de boa qualidade, que é o nosso próximo assunto. Então vamos falar um pouquinho sobre as fontes de alimentação
e por que hoje elas conseguem não ter problemas como as fontes antigamente, né? O primeiro motivo, e que eu já expliquei aqui rapidamente, é que elas são do tipo universal, ou seja, elas aguentam qualquer tensão de entrada entre 100 e 240 volts. Em alguns casos, dependendo do modelo, entre 90 e 240 volts. Tá? E eu vou mostrar esse circuito aqui e explicar para vocês direitinho como é que funciona. O segundo motivo, como eu mencionei, é que essas fontes de alimentação de melhor qualidade, elas vão ter um circuito de filtragem completo na entrada da fonte. Então, ruídos vindo da rede elétrica, ruídos eletromagnéticos vindo da rede elétrica não vão passar para a fonte, e os ruídos gerados pelo computador, pela fonte, não vão passar de volta para a rede elétrica. Isso é muito importante, porque as fontes de alimentação do computador são do tipo chaveadas. O que é uma fonte chaveada? Uma fonte chaveada tem esse nome porque você tem um circuito de chaveamento em alta frequência. Então você tem uma alta frequência sendo gerada dentro da fonte que poderia voltar para a rede elétrica. É um problema, né? E as fontes de alimentação também são chamadas conversores DC-DC, né? De corrente contínua para corrente contínua. Porque primeiro transforma a tensão da rede elétrica em contínua, depois chaveia para transformar uma fonte retangular, para depois passar para o transformador e fazer o resto que tem que fazer, que, enfim, eu vou explicar melhor num outro vídeo tutorial. Mas, vamos lá. Vamos começar pelo circuito de filtragem. Então, você tem a rede elétrica. Então, você tem um circuito de filtragem que pode ser algo assim, pelo menos assim, tá? Vamos botar aqui. O que esse circuito faz? Ele, na verdade, é um circuito, é um filtro passa-baixa. Ele tem, pelo menos, tá, gente? Isso aqui é o pelo menos. Fontes melhores desenhadas vão ter mais componentes, tá? Então, ele vai ter pelo menos esse circuito, que é um capacitor, quando ele é ligado assim, em paralelo à rede, ele é chamado de capacitor X. E quando eles são ligados, são os menores. Esses aqui são os capacitores um pouquinho maiores, esses aqui são os pouquinho menores, normalmente azul, que é o capacitor Y. Tá? Vou botar aqui CY1, CY2, aqui é o CX2, vou chamar aqui. E essa bobina aqui. Então, seu circuito filtro passa baixa. O que ele faz? Ele é um filtro ajustado para trabalhar entre 50 e 60 Hz. Né? 50 porque tem alguns países que trabalham com 50 Hz, né? Especialmente na Europa, e Austrália e tal. Então, o que acontece? A tensão da rede, a gente viu que ela varia 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Então, esse filtro vai fazer com que qualquer ruído, né, qualquer forma de onda que estiver agregada àquela forma de onda, qualquer harmônico, qualquer coisa que estiver ali, que não for nessa faixa de 50, 60 Hz, não passe para lá ou não passe para cá. Tá? Então, faz essa filtragem. Então, o estabilizador de tensão não tem esse... Ou melhor dizendo, os estabilizadores de tensão mais vagabundos, que são esses, a maioria das pessoas usa, não tem esse circuito. Fontes de alimentação genéricas, fontes de alimentação mais baratas, não tem esse circuito. É uma pergunta que muita gente me faz. Gabriel, eu tenho uma fonte de alimentação genérica, eu abri, tenho espaço para botar esses componentes. Devo ou não colocar esses componentes? Posso fazer uma modificação na fonte de alimentação genérica para ter esse circuito? A resposta é, não vai fazer a menor diferença, porque o problema não é ter ou não esse circuito. O problema da fonte de alimentação genérica é outro. O desenho todo da fonte é uma porcaria. Entendeu? Então, isso é um assunto que a gente vai abordar em outro vídeo tutorial, mas já para vocês saberem. Não é questão de ter ou não o filtro no caso das fontes de alimentação genérica. Então, no caso das fontes de alimentação melhores, elas vão ter todos esse circuito aí. Depois que passa por esse filtro passa-baixo, o circuito que vai ter a seguir é um circuito para elevar a tensão da rede elétrica. Então, a gente vai falar especificamente sobre as fontes de alimentação que tem o circuito PFC ativo, né? PFC ativo. Também, ou APFC, né? Algumas pessoas abreviam. Esse circuito PFC ativo, na realidade, a gente chama assim, a fonte de alimentação tem um circuito PFC ativo e tal. A bem da verdade, o que acontece é que é um circuito, é uma outra fonte de alimentação dentro da fonte de alimentação, uma fonte de alimentação chamada boost,
tá? Que é uma fonte de alimentação que aumenta a tensão. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a tensão da rede em volta de 400 volts. E na saída desse circuito a tensão vai ser contínua. Então, ele é uma fonte de alimentação que pega a tensão da rede, mede a tensão da rede para qualquer coisa entre 100 e 240 volts, ou 90 e 240 volts, e sobe essa tensão na faixa de 400 volts, depende do projeto da fonte, algumas fontes vão ser 390, 380, mas nessa faixa, e aí vai aplicar essa tensão mais elevada e agora contínua nos transistores chaveadores para chavear e fazer a forma de onda retangular que vai ser aplicada no transformador. Mas o que acontece então? Então acontece o seguinte, a gente vai ter essa brincadeira aqui, vai ter uma ponte de retificação, né? E aqui você vai ter, vou botar aqui o circuito de controle do PFC, tá? Circuito controle PFC. Esse aqui é o E aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma bobina. Então, essa bobina é uma bobina grande que tem no primário da fonte. Normalmente a gente chama ela de bobina do circuito PFC ativo. Mas, na verdade, essa bobina faz parte, então, dessa fonte de alimentação boost que vai aumentar a tensão da entrada para 400 volts contínuos, né? Aqui você tem um diodo em paralelo, que é um diodo para o início da fonte, quando ela está fria, vamos dizer assim, que a bobina e o capacitor estão descarregados. Você tem outro diodo aqui, que é o diodo PFC, e você tem aqui o capacitor, que é o grande capacitor que tem no primário da fonte, esse capacitor aqui. Então aqui você tem as saídas, né, que vai ser chamado mais buzz e menos buzz, né? Que vai ser a tensão, aqui você vai ter, nesse ponto aqui, você vai ter por volta de 400 volts contínuos, tá? O transistor vai ser um transistor do tipo FET, MOSFET, né? Ele vai estar aqui. Pronto. E tem aí um circuito PFC ativo para vocês. Então, como funciona? Esse circuito controle PFC, como vocês podem ver, está ligado em paralelo à tensão da rede. Ele vai medir e sentir a tensão da rede e vai alterar o chaveamento desse transistor, né, de acordo com a tensão da rede. Vai mudar a forma de onda aplicada nesse transistor e vai mudar a configuração dessa fonte de alimentação, né? Que é essa parte aqui, daqui para cá é o circuito PFC ativo barra fonte de alimentação boost, né? E vai mudar a configuração dessa fonte de alimentação boost para manter sempre por volta de 400 volts contínuos aqui. Então a tensão subiu, a tensão baixou, não importa, ele vai mudar a configuração aqui. Esse é um transistor rápido, entendeu? O circuito trabalha de forma muito rápida, então você não vai ter grande variação aqui na saída, independente da variação na entrada, tá? Eu desenhei um transistor aqui, mas normalmente você vai encontrar 2 transistores, em algumas fontes até 3 transistores, né? Eles vão estar em paralelos aqui com os gates dele ligados ao circuito de controle PFC, né? E esse resistor aqui é um resistor de baixa resistência, que o circuito controlador ele consegue medir a corrente que está sendo consumida pela fonte de alimentação de forma a não só reconfigurar essa fonte boost aqui, mas como também desarmar a fonte, né, a proteção de sobrecarga de potência, né? Então, se a fonte estiver consumindo mais potência do que ela consegue entregar, né, e aí o fabricante vai configurar esse circuito aqui de acordo com o que ele quer, a fonte desarma. Então, o circuito de controle PFC também é um dos circuitos de proteção da fonte de alimentação, para caso ela esteja consumindo, né, acima do especificado pelo fabricante aqui na configuração desse circuito. Então, basicamente é isso, gente. É por isso que você, hoje em dia, não precisa de estabilizador. A fonte de alimentação já tem na entrada dela um filtro, né, que filtra tanto a entrada da rede quanto qualquer ruído que tenta sair da fonte.
E você tem essa fonte de alimentação do tipo Bush, né, que trabalha dessa forma. O circuito de controle já mede, né, a tensão da rede elétrica e reconfigura esse circuito de acordo para que você tenha sempre por volta de 380, 400 volts, vai depender do modelo de fonte de alimentação aqui, né, na saída desse circuito. E essa alimentação de 400 volts vai ser usada, então, vai ser aplicada no transformador, ele vai ser pega essa tensão contínua, vai ser transformada em uma forma de onda retangular e aplicada no transformador, e a gente vai ver isso em outro vídeo tutorial. Então, em resumo, gente, jogue fora o seu estabilizador, ligue o seu computador direto na tensão elétrica, na rede elétrica, e compre, em vez de gastar dinheiro com o estabilizador, pega esse dinheiro e compra uma fonte de alimentação com circuito PFC ativo, que vai ser muito mais jogo. Tá? Eu queria aproveitar aqui, então, para deixar só um último recado. Existem algumas, tá? É meio raridade, mas é importante falar sobre isso. Que muita gente fala que, aqui eu estou falando de fonte de alimentação que consegue trabalhar entre 100 e 240 volts, ou 90 e 240, dependendo do modelo, né? Tem poucos modelos que trabalham nessa faixa. Algumas pessoas chamam incorretamente fontes desse tipo como bivolt, ou autoselecionáveis ou autoconfiguráveis. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso. A gente está falando aqui de fonte de alimentação full range, ou universais, que consegue trabalhar com qualquer faixa. Ele trabalha na faixa. Se a tensão for 100, 110, 120, 200, entendeu? 200, 220, 230, qualquer valor ele vai trabalhar. Essas fontes de alimentação que são autochaveáveis ou bivolt, na verdade, normalmente, elas têm um sensor de tensão. Ela é uma fonte de alimentação com um projeto antigo chamado meia onda, que eu vou fazer um vídeo tutorial sobre esse tipo de fonte de alimentação. E essa fonte de alimentação meia onda é um projeto muito antigo, é o mesmo projeto dessas fontes de alimentação genéricas, que tem uma chave 110 e 220. Então tem algumas fontes que eles, para dar a impressão para o usuário que eles são do tipo full range, porque um recado, assim, uma dica que a gente sempre dá muito, como é que faz para saber se a fonte tem PFC ativo ou não? Olha se tem a chave 110 e 220. Alguns fabricantes pegaram, né, de fonte ruim, pegou essa ideia e fez o seguinte, tudo bem, a gente pega uma fonte de alimentação genérica, né, projeto meia onda, e bota um sensor de tensão e faz o chaveamento 110, 220, né, 115, 220, de forma automática. Então, na verdade, essas fontes que são, vamos dizer assim, chaveamento automático 110, 220, elas não são full range ou universais, não tem esse tipo de circuito. Na verdade, elas têm um circuito muito mais rudimentar do que esse e tem um sensor que chaveia eletronicamente a chave que seria externa, né? Você teria uma chave externa 110, 220, não. Agora tem um sensor e tem uma chave interna, vamos dizer assim, que faz esse mesmo chaveamento. Aqui não tem chave nenhuma, não tem chaveamento nenhum. É um sensor que sente com a tensão da rede e modifica a configuração desse circuito de acordo. É isso aí, gente. Até a próxima.